Bom, já vimos então como se calcula a tensão normal na tração e compressão simples, e na sequência, nosso objetivo é calcular deformações e deslocamentos em estruturas submetidas a essa solicitação, né? Para isso, a gente precisa falar da relação tensão-deformação e, mais especificamente, do diagrama tensão-deformação. Vocês já devem ter visto isso antes, então eu vou passar com uma certa rapidez sobre esse assunto. O diagrama de tensão-deformação é o resultado de um ensaio que se faz numa barra. Eu estou falando aqui do aço, né, nosso material estrutural mais representativo, né, para a resistência dos materiais. Para outros materiais, algumas coisas são um pouco diferentes. Mas vamos imaginar que uma barra de aço, de comprimento L, a área da seção transversal é A, eu coloco essa máquina numa prensa, né, numa máquina de tração. Vocês já devem ter visto esse equipamento. Essas palavras estão em inglês porque eu peguei emprestado essas figuras de um livro. É difícil fazer figuras aqui. Bom, essa máquina vai aplicando uma força normal de tração nessa barra, e à medida que a força normal vai aumentando, a barra vai aumentando de comprimento, né? Para cada nível de força normal, nós já vimos isso antes, a tensão normal é calculada dividindo-se a força normal pela área correspondente, a área da seção transversal, né? E a deformação, a chamada deformação linear ou simplesmente deformação, designada por essa letra epsilon, tem gente que escreve assim, nós vamos definir como sendo a variação de comprimento da barra dividido pelo comprimento inicial. Tá? Mais para frente nós vamos precisar um pouco melhor essa definição, mas nesse contexto ela está correta. Existem outras medidas de deformação, mas a que a gente costuma usar na resistência dos materiais é essa, a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Percebam que a deformação epsilon é um adimensional, né? Tem um comprimento no numerador dividido por outro comprimento. É um número puro. Tipicamente a gente fala em tantos por cento de deformação, ou como é mais comum, tantos por mil, porque em geral as deformações são muito pequenininhas, tá? Mas é um número puro. Bom, então eu vou lá nessa máquina, aplico uma força normal crescente, para cada nível de força normal eu calculo a tensão e calculo a deformação correspondente, tá? O resultado é um diagrama como esse aqui, que eu vou representar de forma esquemática. Está aqui a tensão normal e aqui a deformação, né? Então imaginem que eu saio aqui do zero, tensão zero, deformação zero. O que a gente observa experimentalmente? A gente vai tracionando a barra, aplicando uma força cada vez maior. Na verdade, esses ensaios são feitos com a deformação crescente, né? E apurando-se qual é a tensão correspondente. A deformação é que é controlada. Então a gente vai aplicando vai deformando a barra e vai sentindo uma certa resistência, entre aspas, a essa deformação. Até que a gente vai percorrendo esse gráfico aqui. A tensão vai aumentando com a deformação, até que a gente atinge um nível de deformação em que o material escoa. O que significa isso? Eu estou fazendo uma força danada aqui para deformar a barra, mas quando eu chego nesse nível de deformação, a barra ela cede, ela escoa. A deformação aumenta sem que isso seja acompanhado de um aumento de tensão. Ou seja, por uma tensão constante a barra escoa, ela continua se deformando. Depois de escoar, a barra volta a adquirir rigidez, volta a ser difícil aumentar a deformação, a tensão vai crescendo, e atinge-se um valor máximo, e quando eu chego nesse último valor aqui, ocorre a ruptura da barra. Tá? Bom, existe uma coisa estranha nesse diagrama que eu acho que vocês perceberam, que é o seguinte. Eu já vou comentar tudo o que aconteceu aqui no começo, mas como é que se explica que tem uma tensão máxima maior do que a tensão de ruptura?
Na verdade, o que acontece é o seguinte, é um problema no cálculo da tensão. Quando a gente atinge deformações muito grandes, dessa ordem de grandeza aqui, começa a aparecer uma estricção aqui na seção transversal, como a gente costuma falar. A seção transversal fica mais fina numa região, acho que dá para perceber aqui nessa figura, né? Então, a rigor, a área da seção transversal nessa região, a área verdadeira, é muito menor do que a área de referência, a área original que eu usei para o cálculo da tensão. Se eu dividisse a força normal nessa situação pela área verdadeira, eu obteria uma tensão maior, né? E aí, o diagrama de tensão e deformação teria esse formato aqui de cima, que seria a tensão verdadeira, uma tensão que se calcula corrigindo a área da seção transversal, tá? Então, isso aqui é, na verdade, um defeito na nossa medida de tensão. Bom, isso aqui não é muito importante. O que nos interessa nesse diagrama é essa região aqui. Essa tensão, essa região em que a deformação aumenta sem aumento de tensão, é chamada de patamar de escoamento. Essa palavra aqui, yielding, é escoamento. A tensão correspondente é a tensão de escoamento do material, que a gente costuma designar mesmo por σy. Um pouquinho abaixo da tensão de escoamento, e a diferença é mínima, existe uma outra tensão de referência. Então eu falo tensão, mas eu poderia igualmente estar falando de deformação, que é o chamado limite de elasticidade, né? O que significa esse limite de elasticidade? Esse limite de elasticidade divide esse diagrama em regiões que têm comportamento bem diferente. Eu vou explicar o que acontece aqui. Vamos imaginar que eu faça um ensaio amarelo aqui. Amarelo não, vermelho. Nesse ensaio vermelho, a barra está aqui com tensão igual a 0 e sem força normal nenhuma. Bom, eu vou sair desse ponto então nesse diagrama e vou subindo por essa curva, vou aumentando a deformação, a tensão vai aumentando proporcionalmente. Eu venho até essa posição. Essa posição corresponde à barra ter um comprimento um pouco maior do que o comprimento original. Tá? Bom, se eu a partir daqui descarregar a barra, se eu aliviar as tensões, soltar a barra, ela vai voltar mais pelo caminho que ela subiu. Ou seja, se ela subiu por aqui, quando eu falo ela, eu me refiro ao ponto representativo nessa trajetória aqui, nesse gráfico, né? Se o ponto subiu por aqui, quando eu descarregar a barra, ele volta por aqui também. E na situação final, a deformação é 0, como era anteriormente. Ou seja, a gente carrega a barra, ela se deforma, né? E depois, se eu aliviar a barra, ela volta ao comprimento original desse jeito. Tá? Então, o que aparece aqui é a barra sob tensão, né? Aqui a barra sem tensão. Esse tipo de comportamento nós já vimos anteriormente, é o comportamento elástico. É o sólido que, quando solicitado, se deforma, e se eu aliviar a solicitação, ele recupera as dimensões e a forma original, né? Esse é o comportamento elástico. E o comportamento elástico a gente observa até esse ponto aqui, o chamado limite de elasticidade. O que acontece se a gente ultrapassar o limite de elasticidade? Aqui eu vou fazer agora um outro ensaio rosa. Eu saio desse mesmo ponto, a barra agora está assim. Eu vou aumentando a deformação e a curva correspondente vem por aqui. Uai, não está riscando. Eu saio daqui e a curva correspondente faz assim. Espera aí, deixa eu aumentar a espessura. Faz assim. Digamos que aí eu vá além.
eu continuo a deformar a barra, o ponto representativo faz esse caminho e eu venho até aqui. Ou seja, nessa situação a barra está maior do que antes, né? Maior do que tinha ficado no ensaio anterior. Se a partir dessa posição eu aliviar, soltar a barra, o ponto representativo não vai descrever essa trajetória. Surpreendentemente, ele vai descrever uma reta que é aproximadamente paralela a essa reta de subida aqui. Ou seja, no final, ele vem por aqui, né? Faz assim e depois desce por aqui. Ou seja, no final, a deformação, para tensão zero, a deformação não é zero. Sobra uma deformação aqui, que é esse tanto, que nós costumamos chamar de deformação residual. É um epsilon residual. Tá? No final das contas, a barra não recupera. Descarregada, ela não recupera o tamanho original. Ela vai ficar um pouco maior do que ela era antes. Tá? Então vejam, se eu pegasse a barra, deformasse até aquele ponto, soltasse a barra e ela não voltasse nada, isso seria o que a gente chama de comportamento plástico. Plástico perfeito. Mas não é que ela não volta nada, ela volta um pouco. Ela não volta tudo, mas ela volta um pouco. Então esse comportamento é um comportamento híbrido entre o comportamento elástico e o comportamento que seria plástico. A gente chama isso de comportamento elastoplástico. Então essa tensão, esse limite de elasticidade aqui, que está por aqui, divide esse diagrama em duas regiões importantes. Daqui para a esquerda é a chamada região elástica, o comportamento é elástico, né? E daqui para a direita o comportamento é elastoplástico. Esqueçam esses outros nomes aqui que não interessam. Daqui para cá o comportamento é elastoplástico. É um comportamento híbrido entre o comportamento elástico e o comportamento plástico. Tá? Vamos ver os números aqui. Esse diagrama que eu mostrei, ele não está em escala, né? É mais um esquema. Se eu fizer um ensaio de verdade e montar o diagrama em escala, ele dá um negócio assim. Ó. Essa figura mais clara é um detalhamento dessa região numa escala diferente para deformação. É pegar essa figura e deformar um pouco na horizontal para a gente enxergar melhor como que fica essa região. Tá? Então percebam o seguinte. Primeiro que a tensão de escoamento não é exatamente aquele patamar. Existe um limite superior e existe um limite inferior para a tensão de escoamento. Isso é típico desse material. Né? Vejam a ordem de grandeza, o regime elástico está mais ou menos daqui para lá. Né? Vejam a ordem de grandeza das deformações. Isso aqui ó, é o limite de... Já vou falar sobre ele. A ordem de grandeza dessas deformações, que vale essa escala azul, é alguma coisa da ordem de 1 por 1000. 1 por 1000 é bem pouquinho, hein? Ou seja, é 1 milímetro em cada metro. Né? É uma barra de 1 metro que se alongou 1 milímetro, não é isso? É bem pouquinho. Para deformações acima disso, eu já entro no patamar de escoamento e a barra já tem deformações residuais. O regime elástico vale para deformações muito pequenininhas. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque, em geral, o comportamento elástico é o que a gente deseja para as estruturas nas condições normais de uso. Eu não estou me falando ao projeto, não estou me referindo ao projeto de estruturas em que a gente pensa na ruptura da estrutura, nas condições que podem levar a estrutura à ruptura. Estou pensando nas condições normais de utilização. A gente deseja aí o comportamento elástico, né? A gente quer que a estrutura se deforme e depois retome a forma original. Então a ordem de grandeza das deformações que a gente gostaria de ver
É por aí, da ordem de milésimos, né? 1 por 1000. A gente também quer deformações pequenas, e eu vou voltar a falar sobre isso, porque a gente quer que as estruturas não tenham deformações perceptíveis, né, visualmente. Ninguém gosta de ficar embaixo de uma estrutura que está visivelmente deformada. Tá? Então, porque a gente quer que as estruturas, de modo geral, se deformem pouco, elas acabam ficando no regime elástico. Uma coisa está ligada à outra. Né? Bom, então vamos olhar com um pouco mais de cuidado o regime elástico. Está aqui. Dentro do regime elástico, isso fica talvez mais claro, mais fácil de perceber nessa figura, existe um nível de deformação até o qual a tensão é proporcional à deformação. É o chamado limite de proporcionalidade, esse PL aqui é de proporcionalidade. Tá? Até esse nível de deformação ou de tensão, existe isso aqui é aproximadamente uma reta, a tensão é proporcional à deformação. A partir daqui, o comportamento ainda é elástico por uma região muito curtinha aqui, mas já não é elástico linear, é chamado elástico não linear. Tá? Mas existe para esse material aço uma região de pequenas deformações em que o comportamento é elástico linear. Outros materiais têm comportamentos diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um diagrama tensão-deformação de uma liga de alumínio. O alumínio tem também um regime elástico, tem um limite de elasticidade, mas não existe um patamar de escoamento bem definido. Né? Em situações como essa, é costume definir uma tensão de escoamento convencional. No caso aqui do alumínio, ela é convencionada de modo que a deformação residual seja da ordem de 2 por 1000. Né? Isso define uma tensão de escoamento convencional, como eu disse, para esse material. Né? E existem comportamentos mais estranhos ainda, e esse aqui é o concreto, é o nosso material estrutural mais importante aqui no Brasil. Né? O concreto tem uma resistência à tração muito pequena se comparada à resistência à compressão. Então esse pedacinho do diagrama aqui à direita quase que não se vê. Né? Ele se rompe rapidamente a compressão, com pequenas deformações. Não existe patamar de escoamento. O comportamento do concreto é frágil, ele rompe de repente, sem exibir grandes deformações. Né? Agora, a compressão não. A compressão existe toda essa curva complicada que vocês estão vendo aqui. Bom, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, para finalizar. Todos esses materiais, se a gente olhar bem de pertinho aqui para deformações pequenas, e no caso do concreto tem que ser pequena mesmo, veja que isso aqui é 0,5 por 1000. Para deformações bem pequenininhas, tanto o concreto como o alumínio, como aqui o aço, para pequenas deformações, existe uma região em que a tensão é proporcional à deformação. Existe um regime elástico linear. Né? E pelos motivos que eu acabei de mencionar, essa vai ser a região na qual nós vamos trabalhar daqui para frente. Então eu vou resumir isso dizendo o seguinte. Para pequenas deformações, e aí significa a deformação epsilon menor do que o limite de proporcionalidade, eu vou chamar de P. Em português a gente usa epsilon P de proporcionalidade. Lá naquela figura em inglês tinha um PL. Para deformações menores ou iguais ao limite de proporcionalidade, a tensão é proporcional à deformação. Essa constante de proporcionalidade é o módulo de elasticidade do material.
né? O módulo de elasticidade aparece nessa figura aqui. É a relação entre a tensão e a deformação, né? O módulo de elasticidade é a tangente desse ângulo aqui. Esse ângulo é o arco cuja tangente é o módulo de elasticidade. Tá? Quanto maior o módulo de elasticidade, mais essa reta se aproxima da vertical. Ou seja, mais difícil fica promover deformações, não é isso? Maior é o acréscimo de tensão necessário para promover um certo acréscimo de deformação. Então, de certa maneira, o módulo de elasticidade está medindo uma rigidez desse material. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais difícil é deformar esse material, né? E isso é contrário ao que o nome sugere. A gente está acostumado a pensar em elasticidade como uma propriedade de elásticos, coisas que se deformam com facilidade. Não é assim. Elasticidade não tem nada a ver com maior ou menor dificuldade de se deformar a barra, né? Elasticidade é aquilo que eu mencionei anteriormente. A tensão depender só da deformação, é o sólido se deformar quando solicitado e retomar a forma e as dimensões originais quando cessa a solicitação. Tá? Então, cuidado com isso. O módulo de elasticidade mede a dificuldade de promover deformações. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais difícil é deformar esse material. Tá? Outro nome que se costuma usar, especialmente nos livros americanos, é módulo de Young. Para nós é módulo de elasticidade. Isso é o mais comum. Tá? Essa relação é uma relação fundamental para nós. Merece um quadradinho. É a chamada lei de Ohm. De Ohm não, lei de Hooke. Lei de Ohm é da eletricidade. É a lei de Hooke. Eu confundi porque ela é tão importante no nosso contexto quanto a lei de Ohm naquele outro contexto. A relação fundamental que existe entre tensão e deformação. Tá? Tudo que nós fizermos daqui para frente vai ser baseado na lei de Hooke. Tensão proporcional à deformação. Isso significa que tudo que nós fizemos daqui para frente só vai valer para deformações muito pequenininhas, da ordem de milésimos, né? É para isso, nessas condições que vale a lei de Hooke. Isso vai ter uma série de implicações mais para frente, nós vamos voltar a esse assunto oportunamente. Tá? Só para encerrar, qual é a dimensão do módulo de elasticidade? Vejam, deformação é um adimensional, é ΔL sobre L. Então o E tem a mesma dimensão de tensão, é força por área. Tá? A gente usa tipicamente Pascal, que é Newton por metro quadrado, mais comumente megapascal, que é 10 a sexta Pascal, 10 a sexta Newton por metro quadrado. Aqui no curso nós vamos usar direto kilonewton por centímetro quadrado. São essas as unidades mais comuns. Tá bom? Então o que nós vamos fazer na sequência? Já sabemos calcular a tensão, relação entre a força normal e a área. Já sabemos que a deformação é o ΔL dividido pelo comprimento inicial. Se eu ligar as duas coisas por meio da lei de Hooke, eu vou saber calcular o ΔL a partir da força normal. E quem sabe calcular o ΔL de uma barra consegue calcular deslocamentos entre listas, por exemplo. Nós vamos ver na sequência como é que isso funciona.